Olá, tudo bem? Esse é o terceiro episódio de uma sequência de vídeos Ansible para profissionais de redes, que é uma playlist que eu criei no canal com configurações básicas e avançando em cada episódio. No primeiro episódio foi simplesmente um playbook em Ansible para coletas de informações, como configurações de interface, configurações de VLANs. No segundo episódio foram feitas configurações para os suítes de acesso, que são 10 suítes na topologia, e nesse episódio eu farei a configuração do switch interVLAN, o switch L3, para fazer a comunicação, simulando um equipamento no andar, comunicando com o servidor em outro andar. Então, é uma sequência fácil, simples, para automatizar sua rede. Fique até o final e vamos lá. Esse é o ambiente da topologia. Eu simulei andares, são 10 andares, cada andar com suíte com uma VLAN específica. Então eu tenho suíte 1, que está na VLAN 10, suíte 2, VLAN 20 e assim por diante, até chegar no suíte 10, que é o suíte com VLAN 100, em que tem o servidor. O propósito é permitir a comunicação do PC 10 com o servidor, ou seja, na VLAN 10 com a VLAN 100. Para isso, eu preciso primeiro fazer toda a configuração da parte de acesso, VLAN, as interfaces tronco, interface de acesso, e no switch com a função de L3, criar a interface SVI, que é a interface lógica L3, para cada VLAN, para permitir o roteamento entre essas VLANs. Esse é um cenário muito utilizado, redes pequenas, básicas, que tem um concentrador com a função de um core com distribuição. Então, esse é um cenário para mostrar a facilidade com Ansible eu gerar todas as etapas de configuração. Então, nesse episódio, eu vou novamente criar o que foi feito no episódio 1, que é a coleta das informações de interfaces e VLANs. No episódio 2, configurações dos suítes de acesso, desses 10 suítes com VLAN. E episódio 3, configuração do switch interVLAN. Então, tudo isso num único playbook. Vamos para o playbook, que no VS Code eu tenho o playbook 3. Nesse playbook eu fiz a separação, episódio 1, quando eu coloco cerquilha e comentário. Então, para cada play, que é chamado, o que é um play? Play é um conjunto de tarefas para um determinado host ou grupo de hosts. Então, sempre o conceito de play, sempre eu tenho aqui um play, isso aqui tudo é um play. Esse outro episódio 2 é outro play. Por quê? Porque eu defino quais hosts serão impactados com essa configuração. Então, por exemplo, no host aqui são todos os hosts. No segundo play, somente suítes de acesso, que eu criei o grupo. E no episódio 3, somente Cisco Core, que é o switch interVLAN. A sequência de plays que eu tenho, o playbook, basicamente é uma sequência de plays. Playbook é o conjunto todo, é o arquivo todo, com todos os plays executando. Então, o primeiro play do episódio 1, somente uma coleta de informações para todos os hosts. Eu vou coletar o comando showVersion, nesse caso, para esse determinado fabricante. Eu uso um módulo, novamente aqui na task, para cada play eu defino hosts. Dentro de hosts, entrando na tabela de hosts, eu vou ter, dentro de configurações do inventário, eu tenho o grupo all. Eu posso colocar todos ou qualquer outro nome. Dentro desse all são todos os dispositivos do inventário definidos aqui para execução desse playbook. Eu criei um outro grupo Cisco Core somente para separar as aplicações de tarefas de tasks em cima do elemento L3, que é o core. Foi criado também para cada um alias. Então S1, S2 poderia ser qualquer nome apontando para o host. Então aqui eu tenho Ansible host apontando para o endereçamento IP de cada elemento. Cisco Acesso são todos os suítes de acesso também, porque no episódio 2 eu faço somente a configuração de uma tarefa específica pro suítes de acesso. Dentro de grupos, eu tenho group vars, host vars. Para cada, eu crio um arquivo YAML. De novo, YAML
é uma representação e armazenamento de informações, é uma linguagem de representação e armazenamento de informações utilizada em muitas aplicações para configuração. É a maneira que eu represento com fácil leitura humana. Então, por exemplo, eu sempre aqui no YAML eu estou considerando chave-valor, a estrutura de chave-valor, que é um dicionário em Python. Então, sempre chave-valor, quando eu coloco 2 pontos, essa é a chave, aqui é o valor. Quando eu coloco no YAML, o hífen representa uma lista, então esse é o primeiro elemento da lista, segundo elemento da lista, terceiro elemento da lista, que é uma sequência de itens. Isso, para a aplicação, ela entende essa formatação de dados que é com YAML. Para cada switch, eu defini a interface, por exemplo, Ethernet 02, que é a interface de acesso, descrição, criando de novo estrutura chave-valor, modo, acesso, VLAN 10. Isso aqui tudo eu posso criar com qualquer nome. Posso colocar interface, posso colocar intf, qualquer nome, desde que, claro, seja esse mesmo dado seja identificado, essa chave de maneira correta. Então, não posso colocar interface aqui e chamar a interface lá na hora do playbook. Eu tenho que ter essa coerência tanto lá no meu playbook quanto dentro das variáveis de host que eu defino aqui do host vars, essa mesma relação. Para cada switch, por exemplo, switch 2, todos estão com a mesma interface Ethernet 02, poderia ser outra interface, descrição diferente, cada um simulando cada um em um andar, VLAN 20 e assim por diante para cada um dos switches. Quando chega no switch 10, é o switch com o servidor. Então aqui mudou VLAN 100, modo access, descrição, switch servidor, 100, servidor, 10º andar, tá? Switch 10. Para o core é um pouco diferente. Por quê? Porque para o core eu preciso ter as SVIs, que são interfaces lógicas, que faz o roteamento de cada VLAN. Então, a interface L3 para cada VLAN. É a interface que representa, logicamente, L3 cada VLAN. Então, para VLANs, eu crio uma chave VLANs. Dentro, ID VLAN 10, nome, coloco uma descrição, IP. Tudo isso eu vou chamar no template. Então, quando eu for no template de configuração usando Jinja 2, eu defino esses parâmetros. Então, por exemplo, eu venho aqui, configurações de acesso, eu crio interface, eu crio o template. Dentro desses colchetes duplos é a variável que eu estou armazenando, interface que eu estou chamando. Então, eu busco interface dentro dos arquivos que o próprio Ansible entende. Por exemplo, para o switch 1, ele vai buscar a interface, ele vai inserir, nesse campo, ele vai inserir Ethernet 02. Descrição, vai inserir a descrição daquele YAML. Ele faz isso de maneira interável para cada elemento do inventário. Então, switch 1, switch 2, 3, 4, até chegar no 10. Switch modo, eu trago a informação do modo acesso. E assim eu vou gerando esse template que é a linguagem Jinja 2, que é uma geração de texto, uma linguagem para geração, é uma engine, enfim, não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem para geração de texto, não somente utilizado em Python, também utilizado na HTML, facilita essa geração de texto de maneira automatizada. Então, switch 10, switch do 1 ao 10, eu tenho toda essa configuração no template. Quando eu vou para o template Jinja 2 para o switch interVLAN, eu preciso criar as VLANs. Então, eu crio a o VLAN ID, VLAN name. Então, aqui eu faço um loop. Esse loop, essa estrutura para fazer loop com Jinja é colchetes porcentagem. Eu faço um loop que dentro de VLANs, ou seja, dentro desse que eu vou aplicar aqui dentro de VLANs, eu entro em cada um item dessa lista. Então, por exemplo, dentro de VLANs, eu entro VLAN ID, VLAN.id. Então, ele vai passar o primeiro elemento da lista. Quando eu trago aqui o primeiro elemento da lista, isso aqui é o primeiro elemento da lista, ele traz esse primeiro elemento para VLAN. Então, esse primeiro elemento, quando eu entro VLAN ID,
ele já traz a informação dentro da chave 10, name e assim por diante. Então, ele faz isso novamente em loop, iterando, que gera esse template de configuração. Interface VLAN para criar SVI, VLAN ID de novo, o número, o ID da VLAN, endereço IP, mask. Então esses nomes todos eu que defino, Isso aqui é a configuração do elemento. Então se o comando de configuração do fabricante é um outro comando de configuração, você somente altera esse comando de configuração aqui nesse template. Depois, para a criação de interface tronco, faço novamente um loop na interface tronco e defino interface como tronco, protocolo .1q, modo tronco, VLANs permitidas no tronco. E aqui é uma outra função, uma funcionalidade no próprio Ansible. Como ele trabalha, o Ansible ele é desenvolvido em Python, eu tenho a possibilidade de trabalhar com atributo. Então, no caso, eu faço um mapeamento, né, para não precisar de maneira repetida. Para cada, ele faz para cada atributo ID que eu passo, ele faz um join. Então, aqui eu estou gerando no final allowed VLAN todas as VLANs do tronco. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, esse atributo é um filtro do próprio Ansible para facilitar essa interação, trazendo mais informações. Então, no final, ele vai trazer aqui, ele vai trazer esse comando e no final ele vai trazer para todos, como para cada elemento eu preciso permitir todas as VLANs, ele vai trazer esses valores através do atributo do filtro ID e o join, que é outro filtro, né, que é basicamente uma função também no Python, que faz o join colocando vírgula. Então, por vírgula, eu insiro a vírgula e vou criando. É isso que ele, no final, ele vai entregar como resultado desse comando. Bom, grupo é a parte de usuário. Se eu tivesse outros vendors, outros fabricantes, eu posso definir para cada grupo. O grupo all aqui é todos. Sistema operacional, iOS, usuário, senha. Não preciso usar aqui para laboratório, eu uso texto limpo. Eu posso utilizar Vault, Ansible Vault para proteção de senha. Posso usar variáveis de ambiente. Crio uma variável no próprio Linux e essa variável somente, essa variável, claro, somente você tem acesso com aquele usuário. E aí é uma segurança, tem várias outras maneiras para você proteger e não passar usuário sem texto limpo. Indo para o playbook, então novamente play, eu defino que para todos os hosts eu coleto essa informação, coleto show IP interface brief, coleto show version, trazendo o módulo do próprio Ansible. Conforme eu já falei anteriormente nos vídeos no canal, tem módulos do Ansible e tem módulos desenvolvidos pelo próprio fabricante, específico do fabricante. Aqui eu utilizo o módulo do Ansible. Esse comando é um comando que serve para qualquer fabricante. Poderia ser um Arista, poderia ser um Juniper, poderia ser um Cisco, poderia ser um outro fabricante qualquer no ambiente, seja fabricantes Firewall também. Eu entro com o comando show version, ele já entra com ele identifica cada dispositivo e traz o comando. Então ele é um pouco mais abstrato. Depois eu tenho um outro comando. Claro, precisa só ver o suporte desse netcommon, ver quais os fabricantes são suportados. No Play 2, eu já faço toda a configuração de acesso para o grupo Cisco Acesso, que é o grupo que eu tenho aqui no inventário todos os elementos de acesso. Então, grupo acesso. Pode ver que eu não tenho core, somente switch 1 ao 10. Então, eu defino essa task para esses elementos do grupo Cisco Acesso. GetterFacts sempre no, porque aqui ele trabalha sem agente. Quando o Ansible trabalha com servidor, aí você pode instalar um próprio agente no servidor, aqui é sem agente. O que acontece é estabelecida uma conexão, geralmente SSH, e a partir disso é transportado os comandos para o Ansible. Então executa localmente no teu servidor de automação, que é um Linux. Qualquer distribuição que suporte Ansible, ele executa localmente
faz a conexão e envia esses comandos. Quando trabalha direto com o Ansible para automatizar a aplicação ou servidor, é o próprio agente que roda lá no servidor, porque tem suporte à instalação de Python e é possível já rodar localmente no servidor, remoto no servidor, localmente aqui para dispositivos que não suportam alteração, que são dispositivos de rede. Bom, configuração de acesso, episódio 2, eu faço a conexão. Esse é o padrão de conexão que eu tenho que utilizar, Network CLI, quer dizer, sem agente, rodar localmente. Task, qualquer nome, eu defini esse nome, aplicação de configuração com template de India 2. Módulo, eu já uso um módulo específico da documentação do fabricante, o módulo do próprio fabricante, nesse caso Cisco, iOS, config. E eu seto esses parâmetros aqui, backup true. Se eu colocasse false, não faz backup. Então, primeiro ele faz um backup das configurações, gera automaticamente um arquivo num diretório /backup. Se eu mudar o nome do nome dessa pasta, eu posso criar aqui na documentação, tem como fazer isso. Por padrão, quando você coloca true, o backup ele traz essa configuração diretamente num arquivo /backup. Origem é origem para buscar o arquivo template de configuração. Nesse caso, quando eu defino já source, ele já entende que eu vou mandar algum template de configuração com uma extensão .j2, que é o de India 2. E eu defino aqui configuração de acesso, que é o arquivo do India 2 para configuração de acesso. Então, para cada item, eu crio a própria VLAN com modo de acesso. Tá? No episódio 3, eu defino as configurações somente para o elemento core. Mesma configuração de connection, de getReflex. E aqui a task, eu gero o template, defino o template de India 2 core, que é toda essa configuração. Tá, eu posso até também definir aqui, aplico a configuração, de novo, faço essa configuração e gero um template do arquivo para um arquivo que eu coloquei o nome svi_config.txt. E depois eu aplico essa configuração, faço backup e aplico essa configuração em cada dispositivo. Então, primeiro eu gero, aqui eu estou trazendo origem e destino. Pode ver que eu não coloquei destino aqui, porque eu só estou importando a configuração. Aqui eu estou gerando essa configuração e pegando esse template e colocando em um arquivo para depois utilizá-lo novamente. A indentação é importante, que eu tenho indentação, task, e aí aqui o nome, eu preciso ter essa indentação sempre de maneira correta. Tá? Então aqui na VLAN de acesso eu vou também adicionar, que aqui não tem, eu vou adicionar a VLAN. Adicionando VLAN para criar a configuração. Então VLAN ID, ele vai buscar VLAN ID, VLAN name, e aí eu preciso alterar VLAN. Então somente VLAN. Para cada um eu já altero. Aqui eu somente coloco VLAN. Posso colocar name, posso não colocar name. Deixa eu tirar o nome de VLAN para ficar mais fácil. Então já tenho a configuração do playbook. Novamente, eu trazendo a configuração dos dispositivos. Vou trazer aqui a linha de comando, a interface CLI, mostrando esse é o switch inter-VLAN. Eu não tenho nenhuma interface SVI, nenhuma interface lógica L3 para VLAN. Também em VLANs, somente a VLAN default. Se eu pegar o switch 1, é o mesmo cenário. Não tenho nenhuma VLAN, nenhuma interface criada. No servidor, que o objetivo, switch 10, que o objetivo é a comunicação do PC10 com o servidor. Também nenhuma VLAN. E agora é só rodar o código. Eu vou aqui no Ansible,
tem o arquivo dentro do... Estou no diretório, nesse caso, estou no diretório Ansible. E aqui eu rodo o playbook comando Ansible -, playbook e o nome do play. Aí ele vai rodar. Ele rodou a configuração. Ele trouxe aqui, teve um erro que foi o switch 9. Provavelmente ele não subiu. Switch 9 está fora. Até bom para deixar aqui que ele... Vou subir o switch 9. Rodo novamente. Como ele já fez a configuração, ele não replica a configuração. Esse é um conceito que o Ansible... Ele primeiro avalia se já foi feita a configuração, ele não refaz novamente, então ele não vai fazer nenhuma change, nenhuma alteração. Todos os elementos, de maneira não é ordenada, porque ele é síncrono, ou seja, faz conexão simultânea em diversos dispositivos. Já é o retorno dos comandos show IP interface, show IP int brief. Também é feito backup. Vamos ver se ele fez a configuração. Ele já gerou backup de configuração antes da aplicação. Ele gerou backup de configuração de cada arquivo. E agora eu vou ver lá no próprio IVE a configuração. Switch da VLAN. Já criou VLAN 100. Porta Ethernet 2. Switch VLAN criou todas as SVIs, cada uma em uma rede 10, 20, 30, até chegar na rede 100. Criou todas as VLANs, e aqui, claro, que eu já consigo interVLAN no switch 1. Vamos ver o switch 1, VLAN 10 criada. Vamos... Não tem SVI, porque no switch de acesso eu não preciso. Deixa eu dar um ping aqui no PC. Como aqui L2, vamos no PC, que está configurado 10.1 na rede. Deixa eu dar um ping na SVI 10.0.10.1. Ou seja, está respondendo a comunicação entre o switch 1 com o switch L3, o switch multilayer. Vamos tentar agora 100.1, a interface SVI aqui, que é da VLAN 100, também comunicação do switch 1 com interface SVI L3. Deixa eu ver se ele vai responder agora. Já está respondendo o próprio servidor. Então eu fiz uma comunicação do switch 1 com o switch 10. O que é importante? Que toda essa configuração foi um playbook criado de maneira muito simples. Um playbook que nós estamos falando aí de playbook com praticamente 55 linhas. Isso linhas com comentários, espaços. Então 55 linhas que você faz. Primeiro, coleta de informação, backup das configurações, configuração de todos os switches de acesso, configuração do switch L3, tudo isso de maneira rápida, síncrona, em questões de menos 1 segundo ou menos, dá para a gente até depois fazer um teste. E isso é uma facilidade com o Ansible que você não precisa ter uma linha de código. Não é tão flexível conforme o Python, que você cria seu próprio script, porém é muito fácil, a curva de aprendizagem é bem pequena. É isso para o episódio 3 e continue assistindo o canal. Até a próxima.